Olá, seja bem-vindo a mais um CRA RJ Entrevista. E hoje eu converso com o administrador e professor Rafael Guimarães, que é membro da Comissão Especial de Inovação e Empreendedorismo CRA RJ. O nosso tema será Estratégia do Oceano Azul, algumas aplicações para empreendedores. Tudo bem, Rafael? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Érica, mais uma vez aqui no CRA, segunda casa de todo administrador, de todo gestor, de todo estudante de gestão. É um prazer estar aqui com vocês e todos aqueles que nos ouvem nesse momento. Coisa boa. Bom, Rafael, vamos começar tentando entender o porquê desse título, Oceano Azul. Explica para a gente esse conceito. Pois é, esse título ele suscita muitas curiosidades, enfim, e acaba levantando algumas perguntas. Na verdade, assim, a gente precisa fazer uma referência com relação à obra original de um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul, de dois autores que são professores de administração e estratégia lá da INSEAD, que são o Chan Kim e a Renée Melbourne, que, enfim, estão aí entre alguns dos gurus da gestão, né, segundo alguns rankings. E essa obra específica, a Estratégia do Oceano Azul, é importante dizer que ela foi considerada uma das principais obras da área de estratégia nos últimos anos, né? Ela foi traduzida para mais de 40 idiomas. Ela esteve entre as principais listas, né, de vendas de livros em todos os continentes. Então, realmente traz essa obra traz conceitos muito interessantes e que me inspiraram para trazer para esse nosso bate-papo aqui para os empreendedores, para os administradores de maneira geral. Então, a ideia é que a gente fale um pouquinho sobre alguns dos conceitos dessa obra, sem, claro, exaurir a lista das possíveis ferramentas e aplicações, tá? Então, espero que a gente tenha uma jornada bastante bacana. Esse livro me impressionou muito. Eu já lecionei sobre esse livro também, então acho que assim, são conceitos bastante poderosos. E por que o Oceano Azul, né? Na verdade, a gente vai falar um pouquinho, esse Oceano Azul diz respeito a uma metáfora sobre a qual a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas tem a ver com as cores, né, dos oceanos, duas possíveis cores tá? Eu acho fantástico quando assim, um livro, né, inspira o profissional, inspira novas estratégias, que assim, é interessante essa transformação do conhecimento literário em coisas práticas, né, Rafael? Você, como professor, sabe disso melhor que ninguém. É verdade, não é? E a gente precisa, assim, beber na fonte desses autores, né, desses conceitos que já são consagrados, para conseguir produzir isso junto aos alunos e, claro, colocar na prática, né? A administração é uma ciência social aplicada, então vamos aplicar. Verdade. Bom, e, Rafael, quais são as principais características, né, dos dois tipos de oceanos, mercados? Como é que você avalia isso? Claro, excelente pergunta. Bom, basicamente, os autores eles separam esses dois tipos de mercados ou oceanos em duas cores, né? O primeiro mercado, o oceano, seria um oceano chamado vermelho, né? Um oceano sangrento, onde há muita concorrência, muita competição, onde já há uma demanda conhecida, os clientes também já são conhecidos, já se conhece basicamente o que aquele mercado exige e as empresas e os profissionais acabam lutando, né, se acotovelando por esses clientes. Então, existe uma concorrência muito acirrada. E aí, claro, ninguém, quer dizer, consegue trabalhar de forma muito sustentável a médio e longo prazo em mercados tão concorridos assim. O que normalmente as empresas fazem, né, os profissionais? Adotam três tipos de estratégia para gerar vantagem competitiva. Ou eles migram para uma estratégia de diferenciação, então você precisa ter uma cultura organizacional que, de alguma maneira, privilegie pesquisa e desenvolvimento de maneira constante, e claro, isso é uma operação cara. Uma segunda maneira, você acaba tentando gerar vantagem competitiva a partir de custo, né, de preços baixos. Então, você acaba... só que isso espreme a sua margem a médio e longo prazo também. Então, isso traz programas de rentabilidade, de receita para o futuro. Ou você acaba migrando, então você sai ou da diferenciação ou do custo, acaba migrando para tentar atender um foco, uma tribo, um público mais específico, né? Que é a estratégia chamada de enfoque. Só que não necessariamente, Érica e todos que nos ouvem, essa estratégia tem um mercado tão amplo. Então, a amplitude desse mercado é menor. Então, vamos imaginar, uma empresa decide vender comida congelada para vegano. Ok, é uma estratégia mais restrita, mas tem uma limitação, tem um teto em termos de crescimento de receita.
Então, basicamente, nesse mercado chamado de Oceano Vermelho, as empresas costumam adotar uma dessas três estratégias ou elas de forma combinada. De maneira geral, é um mercado muito concorrido. Já o Oceano Azul, que é o que exatamente os autores propõem, se trata da gente tentar imaginar o seguinte: olha, vamos tentar sair desse grande mercado, vamos nos destacar desse mercado, vamos tentar buscar um caminho alternativo, tá? Vamos para novos mercados ainda não explorados, que, claro, tem uma demanda latente, que tenha consumidores, clientes potenciais com dores, com desejos, com necessidades, e que a gente precisa conhecer esses atributos. Mas a ideia é que a gente tente sair um pouquinho desse oceano vermelho, onde tem uma concorrência muito grande, então, portanto, a possibilidade de você quebrar também é maior, e a ideia é tentar migrar para um outro tipo de mercado um pouco mais tranquilo, com águas um pouco mais navegáveis. Daí, por isso, o nome de Oceano Azul, né? Esse oceano um pouquinho mais tranquilo. Essa basicamente a ideia. Claro que nesse tipo de oceano também, as empresas vão tentar associar diferenciação, até porque elas vão sair desse grande mercado, com preços justos também. Tá? Então, não necessariamente você sendo diferente, você vai abrir mão de custo, de controle de custo. Tá? Mas a ideia é que a gente, de alguma maneira, empreendedores de maneira geral, aqueles que já são gestores ou que pensam em abrir um negócio, já imagina o seguinte: olha, que tipo de mercado é promissor? Como é que eu consigo atender um público que talvez é uma demanda que é latente, mas que não necessariamente é conhecida ainda pelas empresas que já estão no mercado. Então, a ideia é essa: Oceano Vermelho bastante concorrido, uma concorrência acirrada, preço baixo, operações muito enxutas ou operações muito caras, e o Oceano Azul mais tranquilo, com oportunidade de crescimento a médio e longo prazo. E, Rafael, eu tenho uma empresa, conheci o Oceano Azul. Como eu faço, como a empresa pode fazer para caminhar, para se posicionar, né, nesse mercado chamado de Oceano Azul, nesses oceanos azuis? Então, esse bate-papo aqui, ele tem um objetivo muito de trazer provocações e reflexões para que todos que nos assistem, claro, também busquem exatamente nessas fontes, né? A obra, a Estratégia do Oceano Azul, traz algumas alternativas, algumas ferramentas muito bacanas, mas mais importante, para responder a sua pergunta, Érica, a gente imaginar o seguinte: que empreendedores, empresários, gestores precisam mudar o chamado mindset, ou seja, eles precisam ter uma percepção, interiorizar que estando em mercados muito concorridos, provavelmente eles vão ter limitações em termos de crescimento, tá? Ou em termos de rentabilidade. Então, a ideia do Oceano Azul é o seguinte: não é necessariamente você ser só diferente, é você ser único, é você ser uma referência, é você ser o que a Xerox foi na década de 80 ou 90, quando a gente pensava, tira uma Xerox aí. Ou seja, o serviço de fotocópia passou a ser sinônimo da própria empresa. Né? Então, Bombril, então você acaba, as empresas, as marcas são sinônimos e se posicionam de tal forma que elas acabam sendo sinônimos da própria categoria. Então, na medida que as empresas pensem, olha, eu quero ser único, claro que isso requer algumas etapas, mas elas vão conseguir a preferência do consumidor até de maneira intuitiva. Então, quando uma empresa, por exemplo, de pesquisa perguntar, qual é a primeira marca que vem à cabeça quando você pensa em fotocópia? Xerox. Em Band-Aid, enfim, aí a gente pensa em vários outros produtos. Exatamente. Então, a ideia é que a gente seja único, não é um caminho fácil, é um caminho que requer algum tipo de esforço, de caminhada, mas que traz assim, ganhos muito claros. Então, a ideia não é ser só diferente, é ser único, de alguma maneira pensar que a concorrência ela é importante, mas ela não pode ser o principal drive, ela tem que ser irrelevante do ponto de vista da sua atuação no mercado. Você também pensar que você pode potencializar outros clientes, você tem que encontrar outras oportunidades. Eu vou trazer alguns exemplos um pouco mais para frente. E, claro, você pode fazer isso a partir de inovação, né? Então, você tem que pensar sempre em inovação, não só de processo, como é que a sua empresa vai atuar, como também de oferta e de experiência para esse consumidor final. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em inovações antigas, como a energia elétrica, os carros. E um ponto super importante: não basta só a gente fazer pesquisa com o consumidor. Pesquisa é super importante, mas às vezes o consumidor não necessariamente sabe o que ele quer.
Tá? As pesquisas são poderosíssimas, mas se o Steve Jobs tivesse perguntado há um tempo atrás, né, se o mercado ia absorver os tablets, provavelmente as pessoas nem saberiam o que eram os tablets. Né? Então é importante também as empresas criarem inovações disruptivas em processos, em produtos, para tentar alcançar essa posição de destaque e ser, claro, chamado top of mind, né? Aquela primeira marca lembrada. E, Rafael, seria bacana se você pudesse compartilhar com a gente alguns desses exemplos que você falou que daria, até para a gente poder ter uma ideia mais macro, né, de como utilizar essas estratégias no Oceano Azul. Claro, e aí sempre fazendo assim, um comparativo e a gente, falando com empreendedores de maneira geral, com gestores, mas falando em nome da Comissão de Empreendedorismo, a gente imaginar que empreendedores são micro, pequenos, médios e até grandes empreendedores. Então a gente tem, por exemplo, hoje o Magazine Luiza, que é um exemplo, né, de empreendedorismo muito claro. Então eu vou trazer alguns exemplos de algumas empresas que percorreram esse caminho que até hoje se mantém numa posição de destaque. Então vamos imaginar na indústria automobilística, por exemplo, a BMW é um caso típico, né, de quem vende não somente carro, mas vende luxo, vende sofisticação, né? Ainda na indústria automobilística, se a gente pegar a Volvo, por exemplo, que é uma marca sueca, a Volvo é considerado o carro mais seguro do mundo. Então, o que eles pensaram? Bom, qual é o meu oceano vermelho? O oceano vermelho da Volvo. Eu tenho empresas que são japonesas, que têm muita tradição, que têm tecnologia, tem empresas americanas que têm um mercado imenso, tenho o preço chinês, enfim, empresas chinesas com preço muito competitivo, tenho a tradição alemã também. E agora, o que eu faço? Bom, eu vou vender segurança. Então, eles passaram a não vender mais automóvel e passaram a vender segurança. Inclusive, até semana passada eu vi uma reportagem de que a Volvo estava fazendo uma espécie de teste, né? Não aqueles testes de laboratório, mas eles estavam jogando os carros em montanhas, assim, para ver exatamente como é que seria o impacto, a deformação na carroceria. Ou seja, eles se preocupam muito com isso. E na missão dele, eles dizem, olha, ninguém vai se ferir gravemente ou vai morrer num carro Volvo. Então, a ideia é que exatamente eles consigam entregar, e eles se posicionaram dessa forma. Vamos pegar, por exemplo, na indústria de entretenimento, né? A Disney. A Disney fala por si só. Não há nada que concorra com a Disney, né? Um caso, por exemplo, que está no livro é o Cirque du Soleil. Eles mencionam isso claramente como um caso de sucesso, né? Então, o Cirque du Soleil, eles quiseram sair um pouquinho daquela indústria de circos tradicionais, com animais, enfim, com aquelas atrações tradicionais, e criaram uma história, uma narrativa, um glamour, uma experiência muito bacana, e que, portanto, fazia com que os consumidores até pudessem pagar mais por isso. E eles criaram uma oferta única, né? Então, eles não quiseram mais competir com os circos. Então, esse é um outro exemplo interessante. A academia, há um tempo atrás, há mais ou menos uma década atrás, um pouco mais, chegou a Curves, né, que é o Curves, né, algumas pessoas falam assim, mas aqui no Brasil. Então, a ideia era que durante 40 ou 50 minutos você pudesse fazer um circuito rápido, né, era uma academia voltada para mulheres, também com uma proposta única. A Smart Fit veio um pouco depois também com preço mais baixo e tal. E aí, claro, assim, tem um exemplo da Starbucks que eu vou explorar um pouco mais ao longo da conversa, mas a Starbucks, assim, ela não vende café, né, nitidamente, né, claramente, ela vende uma experiência. E eu acho que a gente pode explorar um pouco melhor isso. Então, vamos explorar, né? Dar algumas dicas, uns detalhes adicionais, né, de como as empresas podem alcançar esse objetivo, chegar nesse objetivo, né? Falar um pouquinho da Starbucks e de outros detalhes que você acha bacana o nosso público, né, para entender melhor. Claro, então, primeiro eu queria tentar conceituar algumas questões importantes. Assim, conceito de valor, né? O conceito de valor, assim, para algumas ciências significa, enfim, ter uma definição e para outras uma terceira definição, uma quarta, enfim. Em marketing, em gestão, valor muitas vezes pode ser resumido como aquela chamada relação entre custo e benefício, né? O que seria isso? Uma empresa, ela vai se ela quiser entregar um valor superior para o consumidor final, ela tem que entregar uma soma de benefícios tangíveis e intangíveis que justifiquem, que atendam ao consumidor final, que atendam às expectativas, aos desejos, enfim, que minimizem as dores, de forma incrível, né? Uma experiência única, com um preço muito bacana, mas não
Quando eu falo de preço, não é só o custo monetário, é o custo também não monetário. Então, é a empresa se preocupar com o consumidor ao longo de toda a sua jornada de compra, em todos os canais de compra. Por exemplo, quando a gente fala hoje de vendas pela internet, nessa época de pandemia, então a empresa ela tem que ser incrível no atendimento no call center, na entrega final, em todos os canais. Ela tem que ter uma experiência omnichannel muito bacana. Ela tem que se preocupar ao longo de todo o processo de compra e depois de pós-compra do consumidor. Então, esse valor, essa entrega de benefício para esse consumidor final tem que acontecer em todos os momentos, em todos os chamados touch points, ou pontos de contato, com um preço que seja razoável. Então, assim, se o consumidor conseguir perceber que ele está recebendo muito benefício, tangível, intangível, e pagando um valor justo por isso, e tendo outros custos monetários, psicológicos, de tempo, de energia, enfim, que são minimizados, nossa, é uma experiência incrível. Tá? Então, falando de valor, a gente está falando de uma soma de benefícios sobre uma soma de, digamos, de sacrifícios ou de custos. Quanto mais benefícios há e quanto menos sacrifícios acontecem, maior o valor. Dito isso, empresas que vão buscar, de fato, uma proposta única, ou essa estratégia do Oceano Azul, precisam, primeiro, conhecer qual é essa demanda, né? Quem é esse mercado a ser explorado, quem são os consumidores. Existe uma necessidade latente, né? Quem é esse público-alvo? O que eles querem? Exatamente assim, qual é a persona, qual é a definição de perfil desse consumidor? Conhecendo essa definição e saindo um pouquinho desse oceano vermelho, indo para cá, para esse oceano azul, a empresa precisa entregar uma proposta de valor que seja muito bacana para esse consumidor, que seja muito consistente. Então, a estratégia do Oceano Azul prevê foco, ou seja, focar, conhecer bem o consumidor, desenhar uma proposta de valor que seja muito adequada para as suas necessidades e entregar isso de maneira consistente, não só na primeira vez, tá? Mas de maneira permanente. Tá? Então, cuidar da experiência desse consumidor de forma permanente. Então, assim, a gente conhece o consumidor, a gente entrega essa proposta de valor, é o mercado inexplorado e a gente tenta atender de forma consistente e contínua esse consumidor. Aí eu vou ter que pegar um pouquinho o caso da Starbucks e já vou falar um pouquinho da principal ferramenta do livro, que a gente já vai um pouquinho para a prática mesmo, para gestores, para empreendedores, que é o modelo das 4 ações. Então, é uma matrizinha em que, basicamente, uma empresa, no primeiro momento, ela pega todos os seus atributos de oferta e compara os seus atributos com os principais concorrentes. Então, vamos pegar o caso da Starbucks, por exemplo. Bom, a Starbucks, ela olhou a indústria, o setor de cafeterias. Ela viu, olha, se eu me basear pelas cafeterias ou por quem vende café com preço muito, muito baixo, provavelmente eu vou ter uma margem pequena ao longo do tempo e isso não necessariamente vai retornar meu investimento. Se eu, pelo contrário, quiser me comparar com umas cafeterias mais refinadas, enfim, isso pode também representar uma operação muito cara e eu não sei se a gente vai ter uma demanda permanente para esse tipo de experiência, até porque hoje a gente tem café em casa, tem Nespresso, enfim, tem outros produtos substitutos. Então, eu vou fazer alguma coisa diferente. Quais são os atributos de uma cafeteria ou de uma experiência de café? É a atmosfera do lugar, é a qualidade do café, são as pessoas que frequentam, é o processo de entrega, é o pagamento, enfim, tem uma série de elementos que constituem essa experiência. A Starbucks comparou esses elementos, esses atributos, com seus principais concorrentes e pensou o seguinte: bom, onde os meus concorrentes não são tão fortes? Na experiência, na atmosfera, nesse fique o tempo que quiser, nessa troca, na possibilidade de fazer uma reunião. Eles exploraram exatamente esses pontos e criaram uma experiência muito maior do que simplesmente se beber café. Então, nesse aspecto, Érica, o primeiro passo eu vou fazer um diagnóstico, eu vou me comparar com os meus concorrentes, definir quais são os atributos. Ok, agora eu vou partir para essa matriz das quatro ações, dos 4 quadrantes. Então, eu vou eliminar atributos que não são relevantes para o consumidor, tá? De acordo com a minha proposta de valor. Eu vou reduzir outros atributos que talvez não façam tanta diferença. Eu vou criar outros atributos que não existem ainda para que eu seja reconhecido como uma empresa do Oceano Azul. Eu vou me posicionar de maneira única e eu vou incrementar, eu vou elevar outros atributos que estão pouco explorados pela minha concorrência. Então, eu vou cuidar dos custos, eu vou gastar dinheiro com aquilo que é estritamente necessário e eu vou valorizar atributos que de fato fazem diferença para aquele consumidor final.
Fazendo isso, a Starbucks criou uma atmosfera completamente diferente, uma experiência completamente diferente, se posicionou de maneira distinta dos demais, e ok, até que tem um café bacana. Mas a ideia é, trazendo para a prática, Érica, e todos aqueles que nos escutam, é o seguinte, de que maneira empresas conseguem ser diferentes, né? Então, hoje, quem é o concorrente da Starbucks? Não tem. A ideia é essa, quem é o concorrente da Disney? Então, quem é o concorrente, por exemplo, do tal do Lady Driver, né, que é aquele serviço de aplicativo de transporte só para mulheres, só mulheres dirigem. Então, você passa a ter ofertas muito únicas, que, claro, foram mapeadas previamente. Então, primeiro se identificaram os atributos, depois se estabeleceram novas propostas de valor, e aí você cria uma nova oferta para atender exatamente esse público que ainda não foi explorado. Tá? Então, a ideia, basicamente, o caminho é diagnóstico, identificação, comparação, identificação dos atributos e depois a criação de uma proposta de valor muito consistente para atender esse mercado. Rafael, por tudo que você falou agora nesses 20 minutos de papo, eu achei interessante que a experiência do empreendedor, eu acho que o vital para o empreendedor entender é que a relação dele com o cliente vai muito além do dinheiro, da monetização, né? É o valor agregado de tudo, né? É mais ou menos isso que o Oceano Azul demonstra. Ah, perfeito. Valor agregado esse termo, inclusive, é muito utilizado em marketing, né? Então, quer dizer, como é que a gente percebe valor nas ofertas? Como é que o consumidor percebe exatamente isso? Ou seja, de que forma a empresa me valoriza? De que forma a empresa se preocupa comigo, né? De que forma a empresa vai se comunicar comigo ao longo da minha jornada? Então, enquanto professor, inclusive da área de gestão de serviços, assim, eu tenho um olhar muito clínico, né, para essas pequenas falhas ao longo do processo. Eu noto que há empresas que ainda são relativamente amadoras no que se refere a essa preocupação com o consumidor, né, essa entrega constante de valor, e outras que estão assim se notabilizando. Recentemente, eu tive uma falha numa entrega de um aplicativo desse, foi o Rappi, e eu fiz um questionamento muito rápido para eles, e eles na hora nem quiseram comprovação, não fizeram contestação, enfim, não houve discussão, me deram um crédito, fizeram o estorno do meu pedido, enfim. Claro que assim, algumas empresas podem pensar, mas há clientes inoportunos, há clientes que armam, né, situações específicas, mas, gente, são os clientes que pagam a conta, né? Então as empresas precisam se preocupar exatamente com esse valor agregado que você mencionou. E os clientes vão ficar ainda mais felizes, satisfeitos, né, e parceiros da empresa, se, claro, eles forem entendidos e atendidos de maneira permanente, né? Então, inclusive, uma das maneiras de criar essa vantagem competitiva no Oceano Azul é exatamente ter essa oferta única, né? Acho que esse é um caminho muito interessante para empreendedores. Então, não é uma fórmula mágica, mas é muito mais uma provocação, uma forma da gente repensar o nosso posicionamento, a nossa gestão, não a curto prazo, tá? Mas a médio e longo prazo. Bom, Rafael, então, para a gente terminar, queria saber se você quer falar mais alguma coisa, dar uma explicação, né, para quem está assistindo a gente, que eu tenho certeza que você estimulou muito a reflexão, que era a nossa missão número 1 aqui nesse papo, né? Claro, você facilita muito isso, Érica. Então, você inspira a gente também a fazer isso e para falar para todo mundo que está aí do outro lado. Não, assim, gente, basicamente o que eu falei no início, eu reforço, esse nosso bate-papo é muito mais para a gente assim, ter provocações, para a gente ter algumas reflexões sobre a forma que hoje a gente faz a gestão dos negócios, né? Seja os negócios atuais, como também aqueles que vão surgir. Então, aqueles que estão pensando em como criar uma oferta única, né? Ou abrir um novo negócio, empreendedores, seja, enfim, de qualquer tamanho de empresa, eu convido vocês a essa reflexão. Claro, eu convido vocês a ler o livro, né? É super interessante. Então, mas eu convido vocês a essa reflexão, a esse esforço de tentar se imaginar como único naquele mercado, né? Então, de que maneira vocês conseguem ser únicos? E aí, assim, para finalizar, acho legal assim trazer algumas frases, né? Algumas delas, inclusive, estão no livro. A primeira frase não é do livro, mas eu diria para vocês o seguinte, ó:
competir é tudo. Tudo que vocês não devem fazer. Parece estranho, né? Parece estranho. Por quê? E eu sou professor de estratégia também, da área de marketing, de gestão, trabalho com planejamento. Existem várias ferramentas consagradas, né, como análise SWOT, análise pestal, matriz, enfim, Ansoff, BCG, várias ferramentas na área de estratégia. Os gestores, os administradores adoram. Em todas elas, em grande parte delas, os competidores são levados em consideração. E tem que ser levados em consideração. Só que agora, vamos adicionar um temperinho a mais, que é o seguinte: de que maneira, olhando esses competidores, a gente consegue ser único, tá? Um outro ponto, assim, essa frase está no livro, que é o seguinte: a única maneira de superar seus concorrentes é tentar parar de superar seus concorrentes. Então, porque se a gente se detiver, ou se a gente só se concentrar, olhar para esses concorrentes, a gente pode, na verdade, ficar obcecado por eles e não imaginar em como sair desse oceano vermelho, né? É triste ver, nessa época de pandemia, assim, como várias empresas quebraram, vários empreendedores quebraram também, mas é importante que a gente pense o seguinte: caramba, eu preciso ter uma oferta única, eu preciso ser lembrado, eu preciso não ficar à mercê ou refém de variações, claro, atípicas como essa que a gente viveu, mas de flutuações do mercado, por exemplo, né, de questões macroeconômicas que às vezes fogem do nosso controle. Então, é importante que a gente pense assim, como ser único, em como ser único de forma perene e sustentável. Então, é importante que a gente tente ocupar um lugar sustentável, exatamente o que a gente acabou de falar, onde eventualmente competidores não alcancem você em médio e curto e médio prazo. Só que, aí uma outra reflexão que eu trago para vocês. Se a gente estava nesse mercado aqui sangrento, esse oceano vermelho, a gente se destaca para o oceano azul, e a gente começa a chamar a atenção, a gente começa a fazer sucesso, certamente outros competidores daqui ou outros novos entrantes, vão também tentar atingir esse mercado. E aí cria-se aparentemente um novo oceano vermelho. Então, gente, inovar, assim, inovação é de forma permanente, isso tem que acontecer de forma contínua. A gestão tem que pensar nisso, tá? Tem que pensar o seguinte, que oceanos vermelhos surgirão, até para a Disney, eventualmente, tá? Não de forma tão intensa, mas oceanos vermelhos surgirão. Então, empresas precisam continuamente pensar e repensar as suas operações, até por conta da própria sustentabilidade financeira a longo prazo. Então, fica exatamente essa mensagem final para vocês. Claro, há outras ferramentas muito interessantes, há outras metodologias, mas a ideia é que todo mundo, de alguma maneira, incorpore. Se eu conseguir plantar uma sementinha em cada um de vocês, para mim, assim, eu já estou satisfeito, tá? Porque eu acho que isso pode fazer diferença lá na frente, tá, Érica? Com certeza plantou a sementinha. Eu acho que esse livro vai começar a vender um pouquinho mais, porque é muito interessante a estratégia. E eu tenho certeza que todo mundo que já empreendeu, quer empreender ou quer entender mais sobre o assunto, ficou com aquela pulguinha atrás da orelha. Obrigada, Rafael, pela tua presença aqui. É sempre um prazer conversar com você. Obrigado, agradeço a todos. Érica, mais uma vez, obrigado pela condução do bate-papo. Ao CRA agradeço, e em nome da Comissão de Empreendedorismo também, foi um prazer estar aqui, e eu sigo à disposição. Eu acho que meus contatos estarão em algum momento nesse vídeo, então fico à disposição de todos aí para a gente trocar uma ideia posteriormente, tá bom? Obrigado à atenção de todos e ao CRA pela oportunidade. Obrigada a você. Bom, e vocês que acompanharam a gente até aqui já sabem, aqui nas redes sociais do CRA-RJ, sempre novidades, sempre estratégias, sempre coisas boas, né, relativas ao mundo da administração, que é tão vasto, tem tantas novidades e inovações, como o Rafael bem falou aqui. Te espero no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.